Pessoal, vamos continuar então. Eu quero fazer só uma pequena correção. Eu estava ouvindo o último vídeo que eu gravei e lá eu disse que o elétron tem carga. O elétron não tem carga. O que eu estava querendo dizer é a voltagem mesmo. A carga do elétron ela é negativa justamente porque não tem, né? Então, só para deixar claro, eu acho que ficou entendível, mas só para fazer essa pequena correção. Então, vamos lá. Eu estava comentando aqui sobre o sistema de base decimal. E agora a gente vai para os sistemas binários. O computador ele trabalha com o sistema binário, por causa justamente dessa diferença de voltagem lá que a gente usa nos elétrons, que a gente chama de bit, né? Que é o bit 0, bit 1. Então, olha aqui que interessante. Eu tenho aqui, esse aqui é um número e ele está sendo representado na base 2. Se a gente vai lá no outro slide, ó, esse é o número 1967 que está sendo representado na base 10. Então esse número aqui é 11011, ele está sendo representado na base 2. 1011 está sendo representado na base 2. Esse número grandão aqui sendo representado na base 2. Então se um computador tivesse esperando para formar esse número, ele ia esperar um elétron 0, um elétron 0, um elétron 0, um elétron 1, e assim sucessivamente, assim ele ia conseguir montar o número lá dentro. E eu quero mostrar uma tabelinha aqui para vocês, só para vocês terem uma noção de como esses números se comparam, né? Ó, o zero, aí o sistema binário ele só tem dois números de representação. O decimal tem 10, o binário só tem 2. E aí o zero é igual a zero, um é igual a 1. Mas aqui no 2 já muda, ó. Aí ele já tem que fazer um overflow aqui. Aí ele faz um overflow, aí mais um overflow quando ele quer representar o 3. Então olha só o 8. O 8 é como se fosse o 1000. 9 é como se fosse o 1001. Eu vou explicar certinho como que vocês fazem a conversão de uma base para outra, mas essa tabela é só para ter uma noção de como que funciona. Ó. Os números ímpares sempre terminam com 1. 3 aqui, ó, dois uns. Quando você tem três números 1, você já está ali no limite do overflow. Então olha só que interessante. Se você tem dois bits, quantos números você consegue representar, né? Se você tem um, você representa 2. Se você tem 2 bits, você consegue representar 4. Se você tem 3, você representa 8. Então isso tem sentido, entendeu? Tudo isso vai fazer mais sentido ainda quando a gente começar a ver as conversões. Mas está tudo relacionado, ó. Com 4 a gente representa 16, ó, do 0 ao 15 e assim sucessivamente. Então, é um sistema muito interessante e a gente vai aprender aqui como fazer a conversão certinha de um para outro. Então vamos lá, já expliquei o que é o sistema binário, o que é o sistema decimal. Agora um outro conceito que é o byte. A unidade fundamental ela é o bit, mas a gente costuma usar o byte, que ele é um conjunto de 8 bits. Essa convenção é simplesmente para termos assim de simplificação para o nosso entendimento mesmo. Quando a gente vai falar de tamanho, de memória, espaço de HD, a gente vai estar sempre falando em bytes, a gente nunca fala em bits. Por exemplo, quando eu falo 1 terabyte, é um conjunto de 1 terabytes. Então, é importante a gente entender isso. Então, aqui, olha a pergunta aqui do professor. Quantos números binários diferentes é possível representar utilizando um conjunto de 8 bits em 1 byte? E aí ele vai responder aqui, ó. Com 2 bits é possível representar 4 números binários. Então, se a gente tiver 2 bits, a gente vai ter essas situações aqui, ou apagado ou acesa. É com um bit, na verdade, né, a lâmpada. Uma lâmpada é duas combinações, é 2 elevado a 1, apagado ou aceso. Agora, um conjunto de duas lâmpadas, aí a gente já tem 2 elevado a 2, que são quatro combinações possíveis. As duas lâmpadas apagadas, uma apagada, uma acesa, uma apagada e as duas acesas. São quatro combinações. Então a gente consegue seguir essa lógica. Então, se um byte tem 8 bits, então é 2 elevado a 8, 256 números. E vocês vão ver que muitas coisas na computação seguem essa representação de um byte. Por exemplo, quando a gente está falando de cores, o RGB. O RGB, eles são três composições, né? Do vermelho, do verde e do azul. E aí, com essas três combinações de cores, você monta várias outras cores. É um sistema de representação das cores. E cada uma dessas componentes ela vai de 0 a 255,
que são exatamente um byte. Você consegue representar qualquer cor aí nesse sistema com 3 bytes, que são as três componentes e cada uma vai de 0 a 255. Então, na computação a gente usa muito o byte. E aqui são as coisas que a gente fala no cotidiano, né? Quando você vai comprar um HD de 1 TB, memória de quantos gigas, é isso daqui, é a capacidade de bits que ela consegue armazenar. Então, 1 KB ele tem 2 elevado a 10 bytes, né? 1000 bytes é o que seria. E 1024 bytes, na verdade. E 1 MB vai ter uma quantidade bem maior, tipo 1 milhão, 1 GB, 1 bilhão, 1 TB, bem mais. Então a gente pode ver aqui, ó, que 10 elevado a 3 bytes equivale a 2 elevado a 10 bits. 10 elevado a 12 bytes vai equivaler a 2 elevado a 40 bits. Então essa é a lógica de como que funciona. Então isso daqui a gente já sabe, né, do ensino médio, quilo é mil, mega é milhão, giga é bilhão e tera é trilhão. Então vai na mesma lógica aqui, só que não é exatamente mil, por exemplo, que 1 KB. Ele não vai ser 1000 bytes, ele vai ser 1024 bytes. Também é uma convenção para facilitar nas contas. 1 MB ele não vai ser exatamente 1 milhão, ele vai ser esse número aqui, que é uma potência de 12, se eu não me engano, é uma potência de 8. Então, tudo isso é feito para facilitar as contas. Tirando esse detalhe, é bem direto mesmo. Então, aqui a gente já vai para como que a gente faz a conversão de uma base para outra. Então, aqui preste bastante atenção. Depois eu vou fazer uns exercícios. Depois eu gostaria que vocês refizessem esses exercícios. Os slides das aulas já estão disponíveis lá no Moodle para todo mundo acessar. E se eu tivesse aí, a gente tivesse numa aula presencial, eu ia falar até pra gente fazer isso, íamos fazer isso no quadro, com muita atenção, eu ia chamar vocês para fazerem, porque embora seja bem simples, é necessário praticar. Então, nesses tempos de aula virtual, é importante que vocês olhem aqui eu fazendo, mas que vocês depois vão praticar por si mesmos. Então, vamos lá. Como que a gente faz a conversão desse número em binário para a base decimal? E é muito fácil. Esse primeiro aqui, ele é como se fosse o 2 elevado a zero. Esse outro é o 2 elevado a 2. Esse é o 2 elevado a 3. Esse é o 2 elevado a 4. E esse é o 2 elevado a 5. Eu falei certo? Espera aí. 2 elevado a zero, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. Eu comecei a contar errado. A gente sempre conta do zero. Então é 2 elevado a zero, a 1, a 2, a 3 e a 4. Então, a partir disso, a gente vai pegar esses números e vai fazer uma soma. Ó. 1 vezes 2 elevado a zero. 0 vezes 2 elevado a 1. 1 vezes 2 elevado a 2. Aí 0 vezes 2 elevado a 3. E 1 vezes 2 elevado a 4. E a partir daqui a gente vai fazer uma soma. 1 vezes 1 é 1, mais 0, mais 4, mais 0, mais 16. Então ficou 16 mais 4, 20, mais 1, 21. Então é assim que a gente faz uma conversão de qualquer base. Se, por exemplo, se a gente tivesse uma base 16 aqui, em vez de ser o 2, ia ser o 16. Se fosse uma base 8, ia ser 8 em vez de 2. Mas do binário para o decimal, é só a gente fazer essa sequência de multiplicações aqui, sempre observando os dígitos que estão ativados. Então é interessante a gente pensar assim nos dígitos ativados e na representação de cada um deles. Então eu me lembro que quando eu ia fazer a prova, eu sempre gostava de escrever uma tabelinha assim. Eu escrevia os números 2 elevado a zero, ou em qualquer base que eu ia colocar, e aí eu ia alinhando os bits embaixo, e depois eu conseguia fazer a soma e sempre dava a conta certinha. Então, a gente vai fazer mais exercício lá na frente, vai ficar mais claro, mas é muito simples. Se você vai converter de qualquer base para uma base decimal, você vai fazer uma sucessão de multiplicações. E se você vai converter da base decimal para qualquer outra base, vai ser uma sucessão de divisões. Então a gente já tem aqui bem explicadinho
a sucessão de multiplicações da base 2 para a base 10. Vamos agora para a base 10 para a base da base 10 para a base 2. Então, se nós quisermos converter o número 10 para a base 2, como que a gente vai fazer? A gente vai pegar 10 dividido por 2, dá 5, e o resto da divisão é 0. A gente escreve e guarda esse 0 aqui. 5 dividido por 2 dá 2, tem um resto de divisão 1, porque 2 vezes 2 é 4, e aí 5 menos 4 é 1. A gente guarda esse 1 aqui. 2 dividido por 2 é 1, e aí não sobra nada, então a gente coloca o 0 aqui. 1 dividido por 2 é 0,5. Então a gente considera que está sobrando 1. E aí a gente vai fazer a contagem de trás para frente. Então o número 10 vai ser esses números que estão em vermelho aqui. E a gente vai colocar eles de trás para frente, que seria o 10, 10. E aqui a gente pode fazer até a prova real, se a gente quiser. Olha só. 0. 0 vezes 2 elevado a 0. 0. Beleza. 1. 1 vezes 2 elevado a 2. 4. Guardo 4. Aqui é 4. Não, aqui é 2. Guardo 2. Aí aqui é 4, aqui é 8. Então vai ser 8 mais 2, que é igual a 10. Então a gente acabou de fazer a prova real aqui. Então, para a gente converter da base decimal para qualquer outra base, é só fazer uma sucessão de divisões. Então, bora para alguns exercícios aqui. Vamos então converter alguns números. Por exemplo, que número é o 10 na base binária? Que número ele é na base decimal? Então a gente tem um número que é 10 na base 2 e a gente precisa converter ele para a base binária, para a base decimal. Como é que a gente faz? A gente vai fazer então uma sucessão de multiplicações. A primeira que a gente vai fazer é o 0 vezes 2 elevado a 0 mais 1 vezes 2 elevado a 1. Que número ele vai dar? Isso daqui vai dar 0, isso daqui vai dar 1 vezes 2. Então, esse número, 10 na base 2, equivale a 2 na base decimal. A gente acabou de fazer uma sucessão de multiplicações e conseguiu fazer de uma maneira bem tranquila. Então, é bem fácil observar também que quando aqui é 0, é um número par. E quando for 1, vai ser um número ímpar. Vamos fazer o próximo número aqui rapidinho. O próximo número que a gente tem, eu acho que dá tempo de fazer antes da aula, desse videozinho acabar, vai ser o número 110, 10. A gente quer converter ele da base binária para a base decimal. Então a gente sabe que é um número par, porque ele vai ser 0 vezes 2 elevado a 0, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 0 vezes 2 elevado a 2, mais 1 vezes 2 elevado a 3, mais 1 vezes 2 elevado a 4. Deixa eu só fazer uma pequena conferência aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver se a gente acertou. 0, 1, 0, 1, 1. 1, 1, 0, 1, 0. Beleza. Então agora a gente pode começar a fazer a soma. Que número é esse? Esse número vai ser 0. Esse número vai ser 2. Esse número é 0. Esse número vai ser 8. E esse número aqui é 16. Então a gente começa a fazer as somas, né? 10 mais 16 igual a 26. Então esse número aqui na base binária, ele é equivalente a 26 na base decimal. Eu vou parar a aula por aqui, a gente tem outros exercícios para fazer e a gente vai continuar.